Então, nosso objetivo em ver essa análise, né, de resposta em frequência, ver de alguma maneira como a gente consegue fazer a equivalência transformada de Laplace com transformada de Fourier, é que a gente consiga realizar operações com sistemas no domínio da frequência utilizando variáveis complexas. Então, estou deixando bem claro que o objetivo não é ainda se aprofundar na análise do domínio da frequência, certo? Isso é apenas uma contextualização de como a gente pode aplicar e como é que a gente consegue tirar os resultados e tentar de alguma maneira reproduzir o sinal. Mas o objetivo ainda é fazer operações com números complexos, certo? Tanto é que quando a gente chegar um pouco mais lá na frente, vai ficar até, de certa forma, repetitiva a quantidade de operações que a gente vai ter com números complexos para realizar dentro dessa abordagem utilizando a resposta em frequência, certo? Até porque, por enquanto, a gente não é o objetivo que a gente mostre. A gente pode até mostrar ferramentas prontas que já fazem o trabalho, mas a gente também está tentando mostrar alguns fundamentos de como gera o diagrama, como é que faz essa análise, como é que a gente coloca na forma, magnitude de fase e tudo mais, certo? Então a gente vai passar aqui por esses tópicos, né? Resposta em frequência, que a gente já falou anteriormente, qual é a equivalência, né, entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier, a resposta em regime senoidal para sinais senoidais, né? Resposta em regime para sinais senoidais, análise de sistemas de domínio da frequência e aplicação do diagrama de Bode e filtros. Então, a aplicação disso aqui, né, no diagrama de Bode e nos filtros. Então, vamos falar um pouquinho da equivalência entre transformada de Laplace e a resposta em frequência, certo? Então, existe uma equivalência. Se vocês olharem para a definição de transformada de Laplace, ela é dada por x de s igual a integral de menos infinito até mais infinito de x de t elevado a menos st dt. Então, quando a gente vai fazer lá a transformada de Fourier, a gente vai ter a integral de menos infinito até infinito. Então, é basicamente uma equivalência onde S, na transformada de Laplace, aqui vai se tornar J ômega, sendo J uma variável complexa. Então, S vai ser igual a J ômega. Então, se eu pegar a transformada de Laplace, fizer S igual a J ômega, eu estarei, obviamente, né, satisfazendo as condições teóricas das duas transformações. Também, só para deixar claro que a gente não está querendo se aprofundar tanto na transformada de Fourier ou transformada de Laplace. A gente até passou razoavelmente rápido pela transformada de Laplace, falando do conceito, né? E aqui mostrando que existe uma equivalência entre isso e a transformada de Fourier, que faz essa análise em frequência que eu falei anteriormente. E aqui eu estou mostrando basicamente que nessa equivalência entre a resposta em frequência e a transformada de Laplace é basicamente dada porque a gente consegue substituir o S por J ômega, onde J é uma variável complexa, e isso vai permitir que a gente escreva a nossa função que está lá na transformada de Laplace de uma maneira tal que possamos gerar alguns gráficos que vão ser úteis para a gente, né? Fazer algumas análises gráficas. Então, para um sistema linear invariando o tempo, que é uma classe mais fácil de a gente trabalhar, existe uma operação chamada convolução. O que essa operação de convolução faz?
nós temos que analisar como é que o sinal de Wi-Fi vai se comportar conforme a frequência que eu for colocar. No Wi-Fi não, sem fio, né? Aí a gente coloca um sinal AM, um FM, aí vai mudando a frequência, de tal forma que a gente vá verificando todas as frequências de transmissão de sinais. O que vai acontecer? A potência do sinal, que é a capacidade do receptor, digamos assim, receber o sinal. Tem uma antena enorme no meio da cidade. Essa antena manda o sinal de telefone para o seu celular. Então, eu preciso fazer uma antena maior ou menor para que eu consiga garantir que naquela região todo mundo receba o sinal de celular, o sinal 3G, o sinal de 4G, ou o que seja. Então, se eu fizer uma análise a partir de um sistema linear, eu posso dizer que essa operação aqui é uma operação chamada convolução. Ela é uma integral que vai variar os dois parâmetros. Isso aí é uma análise no domínio do tempo. Então eu vou ter que fazer essa integral para poder pegar esse sinal e ver ele passando pelo dia chuvoso, por exemplo, que vai bater nas gotículas, esse sinal vai se dispersar mais e vai chegar com menos potência no celular da pessoa. Então isso pode ser matematicamente realizado, né, modelado, e aí eu vou ter uma relação de potência da entrada com a potência que vai chegar no seu celular. Ao passar por esse sistema, que é o sistema, o meio, né, o ar, digamos assim, o ar com a água, com a umidade, com tudo. Então, podemos assumir que esse X aqui seja o sinal de transmissão da torre original, e ele vai passar por esse sistema com água e umidade e tudo mais, e o seu celular vai receber o YT, que é o sinal de fato que você consegue receber. É a potência que você consegue receber, dado que a rede de transmissão enviou uma potência maior. Então, essa operação de convolução, como é uma integral, ela é um pouco mais complicada de ser resolvida, certo? E não quer dizer que porque ela é mais complicada de ser resolvida, que não existam métodos para facilitar isso, né? E aí, se eu pegar esse sinal e se eu pegar esse sistema, que está modelado no domínio do tempo por equações diferenciais, como a gente viu lá na aula anterior, e aplicar a transformada de Laplace, ou transformado de Fourier, a gente já viu que transformado de Fourier é só trocar S por J ômega, nesse contexto aqui. A gente faz essa transformação no domínio da frequência e, consequentemente, nós não precisamos mais fazer várias convoluções, ou seja, várias integrais, e sim várias multiplicações. E aí percebam que esse sinal X, esse sistema H, eles são números complexos, ou podem ser representados por números complexos, certo? Que é aqui onde que de fato nos importa a análise, onde eu transformo esse sinal final, esse Y, em uma magnitude, em uma fase, certo? A magnitude é o módulo de Y, e a fase, que é o ângulo do sinal Y, que vai ser igual a o módulo. Então a gente já viu que a multiplicação com números complexos é só multiplicar os módulos, né? Isso na forma polar, né? Multiplicam-se os módulos e somam-se as fases. Então, basicamente, é aí que a gente entra com os números complexos, dentro também da estrutura matemática que precisamos para fazer essa análise no domínio da frequência, certo? Então, se vocês quiserem, né,
fazer a transformada de Laplace e a transformada de Fourier, existem algumas coisas que são tabeladas, né, que facilitam a nossa vida a fazer análise, certo? Então, isso aí vai nos ajudar a fazer a conversão sem precisar fazer a expressão toda matemática. Então, eu já defini na aula anterior também um conjunto de relações. Então, se a gente olhar aqui a tabela transformada de Laplace, por exemplo, aqui no caso da esquerda, se você olhar na P4, na tabela de transformada de Laplace, que é E elevado a menos AT, você vai ter aqui a terceira de baixo para cima, que é exponencial elevado a menos AT. Lembrando que tem uma diferença aqui, que na transformada de Laplace a gente já assume que a gente está fazendo de zero, não sei quanto, né? Aí, por isso que pode ser que algumas coisas deem um pouco diferentes aqui, certo? E aí tem essa multiplicação pelo degrau aqui para dizer que eu estou começando de zero, né? E simulando dali para frente. Aí aqui eu tenho 1 sobre A mais J ômega. E aqui eu tenho, né, na linha P4, 1 dividido por S mais A. Se S for igual a J ômega, né, eu vou ter aqui J ômega mais A, que aí vai fazer com que essa função seja equivalente à função que está na direita, só substituindo basicamente por J ômega. E, enfim, essa é uma relação que a gente pode ter aqui entre as duas funções, certo? Então, análise, a resposta em regime para sinal sinoidal. Vamos verificar como é que a gente faz essa análise, né? Então, pense que eu tenho, né, um sinal de entrada senoidal, que é dado por x seno de ômega t, certo? E eu posso expressar agora, né, o meu y como y seno de ômega t mais φ. Então, de alguma forma, né, eu consigo fazer com que o y aí seja uma relação de x, né, eu coloquei lá o sinal x, passou para essa transformação g, e aí eu obtenho o sinal y. E aí eu consigo representar isso, né, pelo seu módulo e pela fase. De alguma maneira eu vou ter aí o x vezes o módulo de g de j ômega, e a fase vai ser a fase de j ômega. Basicamente é o que vai transformar o sinal x, a sua fase, o seu ângulo, e ser colocado no sinal y, certo? Então, eu tenho esse sistema de G de S, G de J ômega, eu quero verificar essa resposta em frequência, né? E se eu submeter esse sistema a uma entrada senoidal, certo? Em regime estacionário, eu também vou obter como resposta o sinal senoidal. Então, se eu mandar um sinal de transmissão lá da telecomunicação, esse sinal senoidal, lá do outro lado eu vou receber um sinal senoidal, né? Como se eu fosse receber o mesmo sinal, só que com amplitude modificada, certo? O que vai mudar é o ângulo entre a entrada e a saída e a sua amplitude, né? Então eu vou receber menos potência, vou receber uma amplitude menor do sinal no meu celular do que na torre. Se eu for para a torre, vai ter muita amplitude. Se eu chegar ficar longe da torre, o sinal vai diminuindo, né? E aí também o ângulo
valor desse sinal vai modificar, né? Então, a função de transferência senoidal, né, vai ser dada aí por, basicamente, substituir S por J ômega, certo? Então, onde você fez lá transformado de Laplace, colocou no numerador e denominador, como foi feito num exercício da aula passada, você basicamente pega o exercício e faz uma divisão, né, quer dizer, você vai uma substituição do S por J ômega. A gente já fez várias considerações para simplificar, né, a equação. A gente já assumiu que o sistema linear varia no tempo, então as condições iniciais vão ser nulas, então a gente não precisa pensar em muita coisa que não pegar a derivada e substituir por S, e derivada segunda S ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, aqui estamos fazendo uma outra simplificação também, para poder aplicar essa equivalência. Vocês viram que algumas partes da tabela lá tinham impulso, que aquele impulso acontece em um momento, e aí ele pode interferir no sinal, mas aqui a gente está trabalhando com uma faixa, né, de trabalho, que a gente não vai lá de menos infinito até mais infinito. A gente quer fazer uma aplicação um pouco mais real, então assumo outras condições como causalidade, enfim, questões mais associadas a sinais de sistemas. De qualquer maneira, estou tentando montar aqui uma estrutura que a gente possa entender que existe uma relação entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier, certo? Aqui a gente está colocando essa relação como substituir S por J ômega. Quando a gente faz essa substituição do S por J ômega, nós conseguimos fazer essa análise do domínio da frequência e criar alguns gráficos, né? Então, agora que eu substituí o S por J ômega, certo? Na função de transferência, que eu coloquei uma entrada senoidal, né? Seja essa senoide com frequência zero até infinito, né? Mas de qualquer maneira estou assumindo que eu tenho uma senoide na entrada. Eu consigo representar agora isso na forma complexa, certo? Onde a gente leva em consideração a magnitude de fase, e essa magnitude de fase estarão em função da frequência. Então, frequência 10 Hz. Se a frequência é 10 Hz, eu vou ter uma magnitude de fase. Se eu botar uma frequência agora de 20 Hz, eu vou ter outra magnitude de fase, certo? É uma boa explicação do porquê você não pode colocar um dispositivo, né, uma fonte que foi projetada para trabalhar lá achando no Peru, que é 50 Hz, e você colocar aqui, que é 60 Hz, você vai modificar os parâmetros de magnitude e fase do sinal que for colocado lá. Então, se você está botando um sinal com potência, você está recebendo 60 Hz ou 50 Hz lá do seu sistema. E aí você tem um circuito que vai converter isso para 5 volts. O circuito está próprio com um transformador interno para transformar a energia de 220 para 5 volts. Só que aí, devido a essa mudança de frequência, ele não transforma de 220 para 5 volts. Tem um indutor, um efeito indutivo, enfim, que faz com que essa tensão aumente um pouquinho e vá para 8 volts, 10 volts. Então você vai queimar o circuito internamente, porque a relação, o ganho, né, a magnitude é diferente. Ou seja, você vai colocar o sinal de entrada e ele vai multiplicar por um valor diferente esse valor. Lembrando que como eu tenho entrada e saída, né, quando eu coloco um sinal de entrada aqui no meu sistema, eu multiplico por G de J ômega. Então, G de J ômega tem uma magnitude, tem um ganho, tem um número que vai multiplicar o sinal senoidal, que também está na forma magnitude de fase, ou seja, a magnitude de G vai multiplicar a magnitude do X.
E aí, se o meu G depende da frequência, eu posso multiplicar para um número maior ou menor, o meu sinal X. Consequentemente, né, eu posso queimar o meu circuito ou qualquer outra coisa que eu utilize a frequência. Mas é só uma frequência. É só uma frequência, mas existe uma análise feita em cima dessa frequência que faz com que a gente entenda o porquê das coisas. Né? E a gente não pode fazer esse tipo de cometer esse tipo de erro. Então, se eu tiver uma fase negativa, nesse contexto, eu vou entender que houve um atraso de fase. Né? Então, ele atrasou a fase. Se a fase for positiva, então eu vou entender que houve um avanço de fase. Certo? Então, eu vou pausar, né, nesse ponto aqui a aula. E aí, na sequência, a gente vai fazer uma aplicação em filtros. E depois a gente pode, ainda dentro do filtro, né, fazer essa análise com o diagrama de Bode. Então, basicamente, a gente tem um sistema, né, que chega em algumas equações. Como é que eu chego na equação que a magnitude de G para esse circuito aqui é igual a 1 dividido por raiz, né, de 1 mais ômega-RC ao quadrado. Como é que eu faço para saber que a fase desse circuito aqui ela vai ser ômega-RC? Da onde é que vieram esses números? Como é que a gente consegue encontrar esses números aplicando o nosso conhecimento de números complexos, entendendo um pouco do circuito, certo? De como é que a gente obtém a equação diferencial do circuito. Eu estou botando circuitos mais simples por causa disso. Né? Pode ser que algumas pessoas não tenham muito conhecimento em modelagem de circuitos, então a gente vai fazer uma modelagem desde o começo, só assumindo 2, 3 componentes para que a gente consiga chegar na solução, né? E aí entender por que isso aqui é um filtro passa baixa, um filtro passa altas, porque é um filtro passa faixas, porque eu deixo parte do sinal ser filtrado, frequências diferentes serem filtradas ou não, porque eu estou amplificando um determinado sinal, e isso tudo a gente vai conseguir enxergar utilizando o conceito de coordenadas polares cartesianas dentro do contexto de transformada de Laplace e análise do domínio de frequência. Ou seja, a gente consegue pegar todo o conteúdo que a gente viu até então e colocar num ponto onde isso começa a ser útil em alguma aplicação real, que é o mais correto que a gente consiga fazer em uma disciplina onde a gente teoricamente tudo é abstrato, né? Você pega números complexos, onde é que eu vou usar isso, ninguém não serve para nada, mas serve, é útil e, enfim, vamos tentar fazer essa aplicaçãozinha e os cálculos na sequência, ok?